segundo reator, então, nós finalizamos o reator batelada. Então, o reator CSTR é o primeiro dos reatores contínuos que nós vamos ver. O reator CSTR é como se fosse o reator batelado. Então, pensem na panela de pressão. Só que, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma entrada contínua de reagentes e uma saída contínua de produtos. Então, é como se eu pegasse a minha panela de pressão, colocasse uma tubulação aqui assim nela, na entrada, na tampa da minha panela de pressão, e na lateral eu colocasse uma saída. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar o meu fogo, mas no lugar de eu adicionar o meu feijão e a minha água, tampar e a reação acontecer, não, eu vou adicionar continuamente. Então, continuamente eu estou adicionando o meu feijão e a minha água, continuamente eu estou tirando o meu feijão já cozido, entendeu? Então, olha só. Aqui, reagente A em amarelinho, reagente B em azul, vermelho é o sistema reacional já é o meu produto C, e saída no meu C continuamente. Veja. Vocês estão vendo que aqui ele não tem aquela mudança de cor como tinha no batelada. Não, ele já tá vermelho o tempo todo. Estão vendo? Vejam comigo. Olha a diferença. Aqui eu adicionei, tá todo mundo azul e amarelo. Aí ficou vermelho e aí saiu. Estão vendo a diferença? Ó. Aqui no meu sistema CSTR, o que vai acontecer? À medida com que eu vou adicionando os meus reagentes, ele já tá vermelhinho, então ele já tá simultaneamente bem misturado. A partir do momento que eu adiciono todo mundo, ele já começa a reagir e já sai o meu produto, entenderam? Então, esse tipo de reator, ele é contínuo mesmo. O tempo todo eu estou alimentando e o tempo todo eu estou tirando os meus produtos. O reator CSTR, ele é chamado de reator tanque contínuo, agitado contínuo ou reator de retromistura. Então, o que vai acontecer? Ele vai operar em regime estacionário. Então, eu vou ter um pequeno período, sim, no qual eu adiciono o meu reagente A, o meu reagente B, até que todo mundo misture, mas suponhamos que depois de 15 minutos, a partir do momento que eu começo a adicionar reagente e sair produto, é contínuo. O meu regime, o meu sistema, ele entra em regime estacionário. Então, eu não tenho variações mais com o tempo. Adicionei, já está saindo. Então, a molécula que está aqui, ela já começa a reagir e ela sai. Dessa maneira, partindo desse pressuposto, vocês estão vendo que tá todo mundo vermelho aqui, todo mundo vermelho aqui, não tá? Então, eu considero nesse tipo de reator que não há variações espaciais da concentração, temperatura ou velocidade de reação, que é a equaçãozinha lá que a gente escreveu na última aula, através do tanque. Então, significa que se eu tenho uma temperatura aqui dentro, 50 graus Celsius, aqui tá saindo 50 graus Celsius. Aqui é 50 graus Celsius, aqui 50 graus Celsius, aqui 50 graus Celsius. Então, em todos os pontos dentro do reator vão estar 50 graus Celsius. Então, tá tão bem misturado que é indiferente a posição que eu pego, que nós vamos ter as mesmas condições de temperatura aqui, aqui, aqui e aqui. Então, tanto dentro do reator quanto fora, as condições vão ser iguais, tá ok? Então, nesse tipo de reator, nós modelamos a temperatura e a concentração da corrente de saída como sendo modeladas, que são modeladas como sendo as mesmas no interior do tanque. Então, essas são as principais características de um reator CSTR. Esse tipo de reator, então, é utilizado uma agitação intensa, então a gente sempre tem hélices propulsoras do tipo âncora. Por quê? Porque eu preciso garantir uma homogeneidade dentro do meu reator, certo?
Ele pode ser utilizado isolado ou em série. Então, o que acontece? Aqui nós temos um sistema de um reator em série. Depois eu vou colocar a fotinho do nosso reator do Lab da Engenharia Química. Lá é um CSTR desse jeito. Então, entra a alimentação aqui, a saída de um reator é a entrada da alimentação do próximo. Estão vendo? A saída de um é a entrada do próximo reator, até que a gente tenha a saída dos produtos aqui. Posso ter uma entrada só no primeiro, posso ter uma entrada no primeiro tanque, no segundo tanque, no terceiro tanque e assim por diante. Então, o meu reator industrial, ele pode ser operado ou sozinho, como se fosse só esse aqui, parava, ou em série, passa por vários reatores. Ah, professora, mas qual a vantagem de utilizar um reator contínuo? Lembra que eu falei que a moléculazinha entra e sai? Entra e sai. Então, aqui pode ser que o tempo, né, de entrada e de saída seja tão pequeno, né? Suponhamos que o tempo seja só de 5 minutos. Mas 5 minutos, a minha conversão ainda está em 10%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa saída e vou alimentar ele no próximo reator. Então, no próximo reator, ele vai ficar mais 5 minutos. Então, a conversão vai lá e ela pode aumentar a 20%, entenderam? Então, é uma maneira de fazer com que a minha molécula passe mais tempo dentro do meu meio reacional para, consequentemente, aumentar o rendimento do meu processo, entenderam? Então, eu posso ligar vários tanques CSTRs, né, contínuos, um seguido do outro, ou eu posso utilizar um tanque só. Vocês entenderam por que é mais difícil trabalhar com escoamento contínuo quando não se conhece o processo? Porque muitas vezes eu vou ter que ter lá 30 reatores CSTRs ligados continuamente. Isso é viável? Não. Então, para que eu aumente esse tempo, é tão mais fácil utilizar um reator batelada que eu deixo lá 30 minutos do que milhares de reatores a 5 minutos. Entenderam? Então, essa é uma das ideias. É relativamente fácil manter um bom controle de temperatura. Sim, porque vocês, né, entrou, já saiu, entrou, já saiu, entrou, já saiu. E nós temos todo um sistema de encamisamento, como a gente tem também no reator batelada. Mas como ele passa menos tempo dentro do reator, então eu consigo ter menos gradientes de temperatura. A conversão do reagente por unidade de volume... Opa, meu Deus... unidade de volume é a menor de todos os reatores de escoamento contínuo, quando comparado com os outros reatores. Por quê? Porque para que eu consiga manter esses 5 minutos, muitas vezes, manter essa partícula 5 minutos, às vezes 5 minutos não é suficiente. Então, eu preciso de um reator muito grande para que a molécula fique dentro desse meu reator 30 minutos, por exemplo. Então, é considerado o reator que apresenta a menor conversão por unidade de volume do reator por isso, porque usualmente reatores CSTR são reatores grandes, robustos na indústria, certo? Aqui a gente tem algumas ilustrações, né? Aqui, dos dois CSTRs industriais, são grandes, se vocês forem parar para pensar, né? A escadinha aqui só para vocês terem a medida de proporção. Eles podem ser encamisados, estão vendo? Tanto serpentina dentro como serpentina fora. Sistema de agitação. Aqui a gente tem outra ilustraçãozinha. As vantagens e as desvantagens. A vantagem é uma operação contínua, né? Lógico. É um reator bem misturado, então a gente não tem gradiente, né, de temperatura, gradiente de concentração, né, espacialmente dentro do reator. Reprodutibilidade, sim, porque está acontecendo só ele lá. Baixo custo operacional, porque a gente não tem tantas parada para limpeza, para abastecimento, para esvaziamento e assim por diante. É um reator fácil de limpar? Porque é um tanque, né? É um tanque com sistema de aquecimento, com sistema de agitação, com válvula de entrada e saída. É um tanque, então é fácil de limpar. Desvantagens: alto custo de implementação para operação contínua, porque quando a gente fala em operações contínuas, estamos falando em bombas de alta potência, né, sistema de tubulação. Então, o investimento é muito maior que o de um reator batelada, por exemplo. E nós temos a menor conversão por volume.
né? Se for comparada com os outros reatores contínuos, porque a gente precisa de reatores muito grandes para que a partícula muitas vezes fique alguns segundos dentro do reator para que ela possa reagir, certo? Porque nós temos entrada e saída contínua, então o tempo que esse reagente percorre, muitas vezes ele é muito pequeno, então eu preciso aumentar o volume do reator. Então, em termos de conversão, é o reator que fornece que temos a menor desvantagem, né? Então, reatores muito grandes, então é menor conversão por volume de reator, certo? Usos industriais. Reatores CSTR são utilizados em reação de polimerização, esterificação, saponificação, desidratação, hidrólise, cloração de aromáticos, epoxidação do propeno, produção de SO2 e nitrato de amônia. São alguns exemplos, tá, gente?